Olá! Os preços dos remédios poderão subir até 12,5% a partir de hoje, sexta-feira. A resolução da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, o CMED, órgão do governo formado por representantes de vários ministérios, fixou em 12,5% o reajuste máximo permitido aos fabricantes na definição dos preços dos medicamentos. Pois é, a decisão foi publicada no Diário Oficial da União. O setor já contava com um reajuste de 12,5%, de forma a compensar a inflação do período e o aumento de custos provocados pela alta do dólar e aumentos no valor da energia elétrica. A regulação é válida para um universo de mais de 9 mil medicamentos com preços controlados pelo governo. Vamos agora aos destaques da edição de hoje. A Comissão Parlamentar de Inquérito ouviu o representante da Proteste, Associação de Consumidores, sobre abuso em tarifas de energia elétrica. Na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, um dos destaques foi para o projeto que isenta de ICMS as igrejas na compra de veículos automotivos. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. A Comissão Parlamentar de Inquérito ouviu uma representante da Proteste, Associação de Consumidores, sobre abusos praticados pela Companhia de Energia Elétrica. A CPI tem como finalidade investigar irregularidades praticadas na prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica executado por concessionárias do serviço público. Uma representante da Proteste, que é advogada, disse que o repasse ao consumidor das bandeiras tarifárias feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica desde janeiro de 2015 é ilegal. Por isso, uma ação judicial contra a ANEEL foi protocolada. A Proteste fez um levantamento e foi cerca de 50% aumento na conta de luz dos consumidores. Então, está pesado para o consumidor pagar essa conta com a queda das bandeiras. Se elas forem declaradas ilegais, nós conseguiremos reduzir isso. Isso quer dizer, então, que se, por exemplo, nós tivermos uma seca aqui em São Paulo, quer dizer, parar de chover tudo, no caso, continuando a resolução, essas bandeiras voltariam a ser cobradas do consumidor? Sim, elas voltariam a ser cobradas. O ano passado elas foram vermelhas o ano todo, que significa a cobrança no valor maior. Então, o consumidor não pode depender das condições climáticas. O bolso do consumidor não pode ficar à mercê das condições climáticas. O deputado Carlão Pignatari, presidente da CPI da Energia Elétrica, esperava mais informações na reunião, o que acabou não acontecendo pela falta do representante do IDEC de algumas concessionárias de energia. Eu acho que nós não cumprimos os objetivos da CPI de hoje. Por falta de informação, não sei se foi de nossa parte ou do próprio Proteste, mas que a gente possa trazer a diretora do Proteste, que ela nos informe quais são os maiores problemas dos consumidores com energia elétrica em São Paulo e na Grande São Paulo, e em todo o estado de São Paulo. Acho que na próxima reunião nós vamos ter um pouco mais, vai melhorar um pouco mais para a gente tentar defender cada vez mais o contribuinte, o consumidor paulista. O IDEC também foi convidado, né? O IDEC foi, disse que estava em Brasília e que não poderia vir. Vamos convidar outras vezes para ver se eles têm interesse de participar ou não. E o plenário Juscelino Kubitschek ficou lotado nessa semana para receber a nova diretoria da Federação Nacional dos Engenheiros. Murilo Celso de Campos Pinheiro tomou posse da presidência da FNE. O início das atividades da nova diretoria foi em 16 de março, porém esta solenidade oficializa a posse. Nós estamos trabalhando com propostas factíveis, apresentando, discutindo-as e apresentando ao Executivo e Legislativo. A senadora Marta Suplicy esteve presente na cerimônia e ressaltou a importância da categoria para o país. Hoje é tão importante no Brasil nós termos um sindicato unido, forte e que contribua nessa área de infraestrutura. Se há uma área no Brasil onde nós precisamos de gente competente e pessoas assim que têm uma formação, que são realmente um espírito público, no Sindicato dos Engenheiros de São Paulo nós temos. Autoridades como o vice-governador do estado de São Paulo, Márcio França, e o ministro das cidades, Gilberto Kassab, também estiveram no evento. A engenharia foi muito importante na recuperação do país no momento certo, né? Foram gerados muitos empregos, mas no último ano nós estamos com um problema em todo o país e naturalmente a união, a unidade é que permite que a gente tenha aí mais voltar a ter crescimento. Para crescimento precisamos ter
bons negócios, novos negócios, e a engenharia pode contribuir muito com isso. Estamos homenageando não apenas a diretoria, os seus diretores, mas a engenharia brasileira. Ela que tem contribuído para fazer do Brasil esse grande país, ela que tem exportado nossos recursos humanos, nossos engenheiros para todos os cantos do mundo e que vai, com certeza, permitir que o Brasil continue contando por muito tempo ainda com esse talento que nos permitirá crescer e emprestar cada vez mais uma qualidade de vida melhor para todos os brasileiros. A Federação Nacional dos Engenheiros representa 500 mil profissionais em todo o país. Além de trabalhar pela valorização da categoria, federação e sindicatos se unem pela retomada do crescimento do país. Com certeza o Murilo vai fazer essa diferença da integração e da união, para que, através da engenharia, como já foram em toda essa história escrita no país, grandes responsáveis pelo desenvolvimento, pela geração de emprego, renda, pela infraestrutura, mais uma vez agora tem esse papel importante de fazer a diferença no sentido de propor caminhos e sugestões importantes para essa retomada. Não existe avanço hoje no progresso sem a engenharia, seja ela civil, seja mecânica, seja nuclear, seja ela na parte de eletricidade ou seja ela mecânica. Nós não temos condições de fazer uma ferramenta se não tiver o estudo do engenheiro. A sessão solene foi pedida pelo deputado Campos Machado, do PTB. É uma categoria que tem muita responsabilidade. Eu acho que vai assumir uma posição de força a partir de agora, porque os engenheiros vão ter muito o que fazer, entendeu? Na elaboração de temas, na elaboração de projetos, de conceitos, funcionais ou não, para que o país possa retomar o crescimento e sair dessa crise avassaladora que o consome. Eu tenho muita esperança de que os engenheiros vão contribuir daqui para frente e muito para que o Brasil possa encontrar seu grande destino. Vamos agora à previsão do tempo para o fim de semana. São Paulo com sol entre nuvens, possibilidade de chuvas na parte da tarde. A máxima é de 30 graus. Campinas, fim de semana, terá tempo encoberto, faz calor, a máxima deve chegar aos 31 graus. São José dos Campos, tempo com nebulosidade, faz calor, máxima de 30 graus. Sorocaba, tempo será de sol com nuvens, pode chover no fim da tarde. A temperatura alcança os 30 graus. Ribeirão Preto, o fim de semana, também será de sol com nuvens, mas o calor permanece. Os termômetros deverão marcar até 32 graus. Isenção de ICMS para as igrejas na compra de veículos automotivos. A gente fala desse assunto e outros já já. E com a chegada do outono, o número de pessoas infectadas por gripe tem aumentado. Eu vou começar agora ao vivo com a repórter Priscila Silvério, que está neste momento na Secretaria de Saúde e nos traz mais informações sobre esse assunto. Olá, Priscila. Pequeno problema técnico na transmissão aí da Priscila, que ia entrar nesse link aqui, mas daqui a pouquinho, talvez, a Priscila volte com a gente aqui no jornal. Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprecia a pauta com 108 itens. Entre as propostas, a emenda que torna obrigatória a programação orçamentária e também a isenção de ICMS na compra de carros para igrejas. Era a 6ª reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e na pauta havia 108 itens. Mas o de número 94 era de longe o mais aguardado, tanto que, a votos, passou a configurar como o primeiro da lista. A proposta de emenda à Constituição número 14 de 2015, assinada pelo deputado Campos Machado, líder do PTB, recebeu outras 63 assinaturas. Ela torna obrigatória a programação orçamentária, como já acontece com o orçamento federal. A PEC foi aprovada por unanimidade e agora segue para o plenário, onde precisa ser aprovada em 2 turnos para ter validade. Isso já aconteceu no governo federal, agora estamos tentando fazer no governo estadual, de forma que os deputados que já têm a possibilidade de trabalhar junto com o governo de São Paulo, levando
como prioridade emendas de orçamento para as diversas regiões, para os diversos municípios, porque os deputados vivem nas suas regiões, vivem nos municípios próximos ao município que ele mora e conhece das demandas e das necessidades. O orçamento impositivo é exatamente isso, é dar continuidade ao que o governo de São Paulo já faz, liberando essas emendas para atendimento daquilo que é necessário nas cidades, na administração pública municipal, etc., de forma obrigatória, ou seja, não tem mais o que pensar. Assim que o deputado fizer a sua solicitação, dentro da regra, dentro da norma, dentro da lógica, dentro da legalidade, ele tem que ser atendido. Também foram aprovados os projetos de denominação, redação final, utilidade pública e de tramitação de urgência, todos com pareceres favoráveis. Das matérias com pedidos de vistas, o projeto de lei do deputado Cezinha de Madureira, do Democratas, que trata de isenção de ICMS na compra de automóveis para igrejas. Trabalhamos hoje na comissão para que fosse votado aqui, que passasse à frente esse projeto. Mas aqui, por entendimento, a presidente da comissão achou por bem ela mesmo fazer aí um estudo maior sobre a matéria para nós termos aí um êxito, se Deus quiser, na próxima reunião. Vamos a mais previsão do tempo para o fim de semana em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Santos, tempo nublado, faz calor, previsão de chuva. A máxima chega aos 30 graus. São José do Rio Preto, a sexta-feira, será de tempo encoberto, também faz calor. A máxima prevista é de 31 graus. Mogi das Cruzes, dia com sol entre nuvens, faz calor. A temperatura deve bater aí os 31 graus. Piracicaba, o fim de semana, será de tempo encoberto, faz calor. Os termômetros devem bater os 33 graus. Realizada a primeira reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais. Você vai ver em instantes. Voltamos já. Muito bem, agora sim eu vou conversar ao vivo com a repórter Priscila Silvério, que se encontra neste momento no centro de vacinação aqui em São Paulo e vai falar sobre esse surto de gripe, né, Priscila, que está acontecendo em São Paulo. Olá. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Só na cidade de São Paulo, de 3 de janeiro a 19 de março, foram registrados 2.108 casos de influenza, aumento de 150% em comparação ao mesmo período do ano passado. O momento mais crítico aconteceu na semana do dia, entre os dias 13 e 19 de março. Crescimento de 360% no número de casos em comparação a esta semana em 2015. Nós estamos na distribuição de vacinas e foram disponibilizadas mais de 3 milhões de doses. Nós estamos aqui com a doutora Helena Sato, que é a diretora técnica da Divisão de Imunização da Secretaria Estadual de Saúde. Eu queria que a senhora falasse um pouco. Esse ano, a campanha de vacinação foi antecipada? Sim, nós tivemos uma antecipação, porque ocorreu também a antecipação da circulação do vírus influenza, o nosso já conhecido H1N1. Então, por isso, logo no início desse ano, nós já fizemos uma ação diferenciada na região noroeste do estado, que foi a região de São José do Rio Preto. E agora, a campanha nacional, que está prevista para ocorrer no país inteiro no dia 30 de abril, nós antecipamos essa ação de vacinação na Grande São Paulo, que terá início na semana que vem, 4 de abril. Os hospitais já receberam uma parte dessas doses, mas quem está sendo imunizado? Não é a população? Isso, essa informação é muito importante. É uma de vacinação escalonada, não há necessidade de correria aos postos de vacinação. Essas vacinas já foram distribuídas ontem, durante o dia de hoje, o início da semana que vem. Essas vacinas vão chegar aonde? Nos hospitais, iremos vacinar todos os profissionais de saúde que trabalham em hospitais, quer público e privados, e também os profissionais das unidades básicas de saúde. Isso com o início do dia 4 e de uma ação gradativa, porque essas vacinas estão chegando nesses locais durante a semana. Na semana seguinte, no dia 11 de abril, nós iremos vacinar quem? Crianças entre 6 meses a menores de 5 anos de idade, todas as pessoas com 60 anos ou mais de idade e as grávidas em qualquer período da gestação. E na semana seguinte, do dia 18, nós vamos completar os outros grupos de risco que nós já vacinamos desde há 18 anos, que serão quem? As puérperas e as pessoas portadoras de alguma doença crônica.
Os idosos também têm uma dose diferenciada? Sim, os idosos irão receber na semana do dia 8, ou seja, juntamente com as crianças e as grávidas. Além disso, a gente vê as pessoas que estão já com algum sintoma de gripe podem tomar essa vacina ou não? Sim, poderão sim serem vacinadas, então deixamos claro, né? Porque nem sempre é fácil a gente diferenciar se é um resfriado ou uma gripe, mas, de qualquer modo, pessoas que porventura, né, que estão para receber a vacina, tiverem febre ou uma coisa nasal, ou nós poderão sim serem. Eu quero aproveitar a sua pergunta e dar aqui alerta, né? Primeiro, o alerta. Bom, você viu aí que a gente estava com problema ainda no link, mas a Priscila conseguiu passar as informações com a doutora aqui. Se você estiver tendo esses sintomas, procure imediatamente o médico ou um posto de saúde, né? Realizada nessa semana aqui no Parlamento Paulista, a primeira reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais. A primeira reunião do ano da Comissão de Assuntos Metropolitanos teve apenas 3 itens na pauta. Um deles pediu uma audiência pública em conjunto com a Comissão de Segurança da Casa para discutir critérios para a instalação de novas unidades prisionais no Estado. A reunião durou pouco mais de 4 minutos e os deputados presentes pediram vista de todos os itens. E a Assembleia Legislativa lançou a campanha para arrecadar donativos para ajudar, né, a população das principais cidades da região metropolitana de São Paulo que sofreram com as chuvas e enchentes no mês de março. As chuvas de março deixaram um rastro de destruição na capital e principalmente em cidades da região metropolitana de São Paulo. A Defesa Civil contabilizou 25 mortes. Deslizamentos e enchentes atingiram as cidades de Itatiba, Franco da Rocha, Francisco Morato, Mairiporã, Itapevi, Guarulhos e Cajamar. Para atender as famílias vítimas da tragédia, a Assembleia Legislativa acaba de lançar campanha para arrecadar donativos. Nas portarias do Palácio 9 de Julho, cartazes e banners indicam os locais onde estão as caixas de coleta. Orientada pelas prefeituras das cidades atingidas, a Divisão de Comunicação Social da Alesp solicita a doação de alimentos não perecíveis, roupas de cama e banho e produtos de higiene e limpeza. Mais informações sobre a campanha Assembleia SP Ajuda pelos telefones 3886-6626 e 6630. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Avenida Pedro Álvares Cabral, 201, Ibirapuera. Mais previsão do tempo para o fim de semana em mais cidades do interior do estado. Franca, dia encoberto com possibilidade de chuva. A máxima chega aos 31 graus. Bauru, fim de semana será de tempo nublado, faz calor. A temperatura máxima chega aos 32 graus. Limeira, tempo com sol entre nuvens. A máxima é de 30 graus. Marília, fim de semana vai ser de tempo encoberto. A máxima chega a 31 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP através do portal, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê novamente na segunda-feira, a partir do meio-dia. Até lá.